Hello, turminha, beleza? Vou fazer aqui a gravação da correção da P2 de Física do nono D de 2026, primeiro bimestre. Primeiro, vou fazer um resumo teórico. Nós falamos sobre densidade e massa específica. A densidade, letra D, é igual a massa dividido pelo volume externo. Vamos abreviar por EXT. Então, imagina um corpo, um objeto, ele tem um tamanho, e aqui o que você está vendo é o volume externo, ok? Só que ninguém contou para você, e essa esfera, na verdade, ela tem uma parte interna. Então eu faço um corte nela aqui, ó, você vai ver que ela tem uma espessura. Então aqui dentro você tem um volume interno. Então o volume efetivo, efetivamente, qual é o volume? O volume efetivo é o volume externo menos o volume interno. E com esse eu consigo calcular a massa específica. A letra grega é mi, e a massa específica vai ser a massa dividido pelo volume efetivo, realmente o volume de material que tem o corpo. Então, essa é a densidade. A densidade é uma unidade, ou a massa específica, tanto faz, gramas por centímetro cúbico. Pode ser, por exemplo, quilogramas por metro cúbico, mas é sempre uma unidade de massa no numerador e uma unidade de volume no denominador. Muito bem. Na sequência, nós calculamos pressão. A pressão é igual à força normal dividido pela área. O que é a força normal? Imagina uma área, uma superfície, vamos supor, retangular. Então, isso aqui tem uma área A. Vamos supor que aqui é a base e aqui é a altura. Então, essa área seria uma base vezes uma altura, porque é o formato de um retângulo, é desenho tridimensional. E você faz uma força, vamos supor, inclinada, uma força torta. A força normal é a parcela da força perpendicular à área. Então, a parcela da força que fica perpendicular à área é chamada de força normal. Ela tem que fazer 90 graus com a área. Gente, o símbolo de 90 graus é um quadradinho com pontinho, pontinho no meio aqui, tá? Isso é pressão. A unidade de pressão, ela é normalmente escrita em newtons por metro quadrado. Isso abrevia pela unidade chamada PA. PA é Pascal de unidade. Na questão de pressão, uma atmosfera na Terra, ela equivale a 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, tá bom? Quando, por falar em atmosfera, quando a gente mergulha na nossa atmosfera, à medida que a gente vai chegando na superfície terrestre, a pressão aumenta. À medida que a gente vai afastando para o espaço, a pressão diminui. Então, em fluidos, em fluidos, que o Nuno falou muito bem, que fluidos podem ser gases ou líquidos, a gente tem que a diferença de pressão entre dois pontos dentro de um fluido é igual à densidade, à gravidade e à altura. Lembrando que nessa hora o fluido, a massa específica confunde com a densidade e tudo certo. Ahn, Diferença de pressão é a diferença de pressão entre dois pontos. Então imagina, aqui eu tenho um ponto em cima, um ponto embaixo. Esse aqui é o ponto número um, aqui é o ponto número 2. E à medida que você desce, a pressão aumenta, né? A altura H. Então eu posso escrever que a pressão número 2, que é maior, embaixo, menos a pressão inicial, o número um, é igual à densidade do fluido, a gravidade do fluido e a altura dentro do fluido. Imaginando que aqui a gente esteja dentro de um líquido que possui uma certa densidade e está sob a ação da gravidade, no caso do planeta, no caso nosso, a Terra. Esse aqui é chamado Teorema de Stevin. O Teorema de Pascal, ele diz o seguinte: qualquer variação de pressão é comunicado integralmente
num fluido incompressível. O fluido incompressível é que ele não é flexível, não é elástico. Então, ele comunica toda a variação de pressão por todo ele. Então, a diferença é, por exemplo, assim, é muito usado em prensa hidráulica. Eu gosto, né? Em vestibular é o que mais aparece. Teorema de Pascal. O teorema de Pascal diz o seguinte, que a força aplicada no primeiro ramo dividido pela área de um lado é igual à força aplicada no segundo dividido pela área do outro. É usado normalmente em prensas do tipo esse aqui, tubo em U. Então vamos supor, aqui eu tenho uma área 2 e aqui eu aplico uma força F2. E aqui eu tenho uma área 1 e aqui eu aplico uma força F1. Então, a força dividida pela área da esquerda, que é a pressão da esquerda, é comunicada para a direita. A força dividida pela área da direita, que é a 2. E o último teorema, que é o teorema de Arquimedes. O teorema de Arquimedes calcula o empuxo. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, quando você coloca um objeto dentro do líquido, ele empurra o líquido. O peso desse líquido é a força de sustentação. É sempre uma força para cima, e ela vai ser a densidade do líquido, vai ser a aceleração gravitacional local e o volume molhado, o volume que estiver dentro do líquido, tá? É isso aí. Vamos ver o que a prova tem. Um cubo oco. Um cubo oco de 100 gramas de massa tem 50 centímetros cúbicos de volume externo. Então, a massa são 100 gramas e o volume externo são 50 centímetros cúbicos. E a massa específica μ, 2,5 gramas por centímetro cúbico. E ele pergunta o volume efetivo. Gente, massa específica é igual a massa dividido pelo volume efetivo. Se você passar o volume multiplicando e a massa específica dividindo, o volume efetivo vai ficar igual a massa dividido pela massa específica. Então, o volume efetivo vai ficar igual a 100 gramas dividido por 2,5 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui vai dar 40. Volume efetivo. Se fizer essa divisão, ó, você acrescenta e corta a decimal. Acrescenta a decimal para igualar e corta a decimal. Vai ficar 1.000 dividido por 25. Isso aqui vai dar 40 centímetros cúbicos. Essa é a resposta do volume efetivo. E a letra B, determine a densidade do cubo de alumínio. Então, a densidade é igual à massa dividido pelo volume externo. A massa são 100 gramas e o volume externo, 50 centímetros cúbicos. Isso aqui vai dar 2 gramas por centímetro cúbico. Só isso. Ok? Exercício 2. Um bloco de alumínio puro tem massa de 280 gramas. Então, a massa são 280 gramas. E volume igual é puro, né? Então não é oco. Então o volume é o volume externo. Pode só falar de volume. 140 centímetros cúbicos. Sendo, ele não falou não. Ele falou, tem massa de 280, volume 140 centímetros cúbicos, sendo a massa específica do alumínio, Mi, igual a 2,8 gramas por centímetro cúbico. A massa específica. Faça o que se pede a seguir. Letra A. Determine se o bloco é maciço ou se tem uma cavidade interna e justifique claramente sua resposta. O que que acontece? Ele falou o volume externo.
Se você calcular, por exemplo, a densidade e a densidade for igual à massa específica, você vai poder dizer que ele não tem nada oco. Então, o que que acontece? Se a densidade for igual à massa específica, então ele não é oco, não tem nada dentro. Agora, se a densidade for menor que a massa específica, então ele é oco. E aí ele pede para determinar se ele é ou não é. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a densidade. A densidade, porque eu já tenho a massa específica, é igual a massa dividido pelo volume externo. Então, eu pego 280 e divido por 140. Deu 2 gramas por centímetro cúbico. Então, gente, eu tenho uma densidade menor que a minha massa específica. Então, é oco. Então, é oco. É assim que a gente tinha que justificar. Caso tenha uma cavidade, caso seja oco, calcule o volume dessa cavidade. Como é que eu faço? O volume da cavidade é o volume interno. A gente sabe que o volume efetivo é igual ao volume externo menos o volume interno. Muito bem. Eu já tenho o externo. Ok, vou achar o valor do volume efetivo e vou descobrir o volume interno. Para achar o valor do volume efetivo, eu vou usar a massa específica. A massa específica é a massa dividido pelo volume efetivo. Então, deste jeito, eu posso dizer que o meu volume efetivo é igual à massa dividido pela massa específica. A massa são 280 gramas e a massa específica é 2,8. Então, isso aqui dá 100 gramas. O volume efetivo, não, são 100 na gramas, não, 100 centímetros cúbicos. Então, são 100 centímetros cúbicos, estou voltando aqui, ó. 100 centímetros cúbicos de volume efetivo, são 140 de volume externo, menos o volume interno. Portanto, o volume interno vão ser de 40 centímetros cúbicos. Essa é a resposta. Então, ele sim é oco e o volume interno é 40 centímetros cúbicos. Ok? Exercício de pressão. Um tijolo da figura possui uma massa igual a 1,6 quilogramas. A medida A é igual a 20 centímetros, a medida B é igual a 10 centímetros e a medida C é igual a 5 centímetros. De acordo com os nossos estudos sobre pressão, responda o que se pede a seguir. Qual é o valor da força normal que equilibra o tijolo quando é colocado sobre a superfície? Então, isso aqui foi um pouco da prova passada, né? Então, você tem um tijolo que tem massa M e ele vai ter um peso P. Para equilibrar o peso, tem que ter a força normal. Então, a força normal tem que ser igual ao peso. E o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, que está aqui. Como a massa são 1,6 quilos vezes 10, então o peso são 16 newtons. Tudo bem? 16 newtons. Mas 16 newtons não é a resposta. Ah, eu perguntei força normal. A força normal também vai ser 16 newtons, ok? Então a resposta de verdade é a força normal. Ó, qual o valor da força normal? Sabendo que pressão, ó, estou explicando, hein, galera? Pressão é a razão, razão é a divisão da força normal pela área. Pressão é igual a força normal dividido pela área da superfície de contato. Determine a menor pressão. Ele quer a menor pressão. Pressão baixa significa que você vai ter área grande. Então, para ter a menor pressão, você tem que escolher a maior área. Para escolher a maior área, você tem que olhar de que jeito você põe o tijolo. Você vai ter que ter a pressão indicada nessa superfície aqui de baixo, ó. Porque essa superfície aqui, ó, é a maior superfície do tijolo.
Para maior área, essa é a área maior, você vai ter a pressão menor. Essa área maior, ela é igual à medida A vezes a medida B. Então, a nossa área em questão vai ficar igual a 20 vezes 10. A nossa área ficou igual a 200 centímetros quadrados. Então, a nossa pressão vai ser igual a 16 newtons dividido por 200 centímetros quadrados. Isso aqui vai dar 0,08 newtons por centímetro quadrado. Essa é a menor pressão que esse tijolo pode ficar sujeito, né? Porque eu estou trabalhando a normal com a maior área. Exercício 4 de equilíbrio hidrostático. Ele fala assim: óleo e água não se misturam. Se colocarmos água em um tubo em forma de U e em um dos ramos vertemos, né, colocar óleo, os dois líquidos assumirão a posição de equilíbrio do desenho, né? Considerando que a relação à superfície de separação entre os dois líquidos e a coluna d'água tem 4 centímetros, aqui, ó, 4 centímetros, está no desenho, responda. Adote 0,8 para a massa específica do óleo, massa específica ou densidade, tanto faz, massa específica do óleo igual a 0,8 quilograma, não, Ctrl Z, gramas por centímetro cúbico, massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. Gravidade 10, 4 centímetros. O módulo da aceleração da gravidade gravitacional. E que 1 grama é igual a 10 a menos 3 quilogramas. Então vamos trocar essa grama por 10 a menos 3 para ficar em quilogramas. Qual é o valor de x? O que nós falamos nas aulas? Se aqui eu chamar de ponto A e esse aqui eu chamar de ponto B, eu posso dizer que a diferença de pressão no ponto A é igual à diferença de pressão no ponto B. Que diferença de pressão? A diferença de pressão devido à coluna de água e à coluna de óleo. Porque aqui fora está a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, ela cancela porque ela está dos dois lados. Então eu só quero o ganho de pressão pela coluna de óleo. Toda vez que eu for calcular ganho de pressão por coluna líquida, eu coloco a densidade, a gravidade e a profundidade. Só que nesse caso eu posso usar a massa específica, que é a mesma ideia no líquido que a densidade, porque não tem oco, não existe líquido oco. O líquido é sempre maciço. Então, vai ficar do lado esquerdo a densidade ou massa específica do óleo, a gravidade e a profundidade x, que eu quero saber. Do outro lado, eu pego a densidade da água, a gravidade e a massa, a profundidade 4. Então aqui eu coloco 0,8 e pode deixar em 0,8 porque os dois lados vão simplificar. A gravidade eu posso cortar. Aqui vai ficar x é igual a 1 vezes 4. Então o x é igual a 4 dividido por 0,8. Acrescenta uma decimal, fica 40 dividido por 8. Então x é igual a 5 centímetros. Essa é a resposta da letra A. Qual é a pressão devida aos líquidos no fundo do recipiente? Então, para descobrir a pressão devida ao líquido, quer dizer, ele quer o delta de pressão devido ao líquido. Você vai fazer a densidade, a gravidade e a profundidade. Se você for pelo óleo, é mais confuso, porque você tem que pegar x metros mais 3 metros, x no óleo e 3 na água. Se você for na água, é mais fácil, porque é só você pegar uma profundidade de 4 mais 3. 4 mais 3 são 7 centímetros. E vamos ajustar a unidade para dar newton, pelo menos a força tem que dar newton. Então tem que ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que eu falei aqui, ó. Então, delta P. Vamos fazer na água.
Se eu fizer na água, é 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu vou colocar 1 × 10⁻³ por centímetro cúbico. A gravidade 10 e a profundidade 7. Então, isso aqui vai dar newtons por centímetro quadrado. Ó, porque isso aqui está em quilograma por centímetro cúbico. Eu estou multiplicando metro por segundo ao quadrado e estou multiplicando centímetros. Quando você faz quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente descobre a força em newtons. Aqui, ó. Isso aqui deu newtons. O centímetro cúbico, eu corto com o centímetro, fica centímetro ao quadrado. Então a resposta fica newton por centímetro quadrado. Fica 70, delta P, fica 7 vezes 10, 70, vezes 10 a menos 3 newtons por centímetro quadrado. Ou, se for com rigor, tem que colocar a vírgula ali, fica 7,0 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro quadrado. Tá bom? Vocês não me perguntaram da piada hoje, né? Falei da piada, vocês não perguntaram, não se interessaram. Muito bem. Então, esse era o exercício 4. Exercício 5. Esse é teorema de Pascal, prensa hidráulica. Então, nos ônibus públicos de Fortaleza, Ceará, o embarque de cadeiras é feito por meio de elevadores hidráulicos. Considere a situação representada na figura a seguir. Qual é a força mínima que deverá ser aplicada no êmbolo menor 1 para erguer o conjunto com velocidade constante? Ele quer saber qual é a força F1 para que a pessoa suba com velocidade constante, quer dizer, em equilíbrio, né? Nem acelerando, nem retardando. Então, o que acontece? A moça representa uma força F2. Essa F2 é igual ao peso, que é igual à massa vezes a gravidade, que são 100 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado. São mil newtons de peso, a moça. Então, a força F1 dividido pela área número 1 é igual à força F2 dividido pela área número 2. Eu quero descobrir a força F1 está na área de 20. Eu sei a força F2, que é o peso da moça, que é 1.000, dividido pela área 2, que é 200. Eu corto dois zeros aqui e divido por 2, dá 5. E 5 vezes 20 é 100. Então, a força F1 é igual a 100 newtons. Então, qual é a força mínima? A força mínima é 100 newtons. Então, prensa hidráulica. E o último exercício, exercício de empuxo. Durante uma aula prática de física, um estudante usou um dinamômetro para medir o peso de um bloco de metal de 200 gramas. Então, esse bloco de metal, ele possui 200 gramas. Significa que é 0,2 quilogramas. E o peso é igual à massa vezes a gravidade, que no caso é 0,2 vezes 10. São 2 newtons. Então aqui você tem uma força-peso de 2 newtons. E a balança está marcando, ó, tá vendo o número 2 aqui, ó? Ela está marcando o peso, 2 newtons. Tá certinho, a balança já até dava para ler. Bom, e eu falei, né? O dinamômetro indica a força-peso, ó. A força-peso de 2 newtons, que eu acabei de calcular. Quando o bloco foi totalmente submerso na água, a força indicativa foi de 1 newton. Aqui, ó. Essa aqui é a força resultante, né? Porque agora tem água. É o peso e a água. Então tem um empuxo. Você tem o peso para baixo e você tem o empuxo para cima. Então essa força resultante é o peso descontado do empuxo, que é a força de flutuação, que é 1 newton. Muito bem. Considere que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e que cada grama é 10 a menos 3. Então, é 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas por centímetro cúbico. Que a gravidade é 10. Ele quer o empuxo sofrido pelo bloco a ser submetido. Então, o que que você faz?
Você vai lá na figura 2, olha para a figura 2. Na figura 2, você sabe que a força resultante é 1 newton. Isso é o peso para baixo menos o empuxo para cima. Então, a força resultante, que é o empu... a força resultante é 1 newton. 1 newton é o peso de 2 menos o empuxo. Portanto, o empuxo é igual a 1 newton. Essa é a resposta. E lembrando que o empuxo é igual a densidade vezes a gravidade vezes volume molhado, então a gente tem o quê? Que a 1 newton é igual à densidade da água de 1 quilo por centímetro cúbico. Não, 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o volume. Isso aqui vai dar o 1 newton é igual a 10 vezes 10 a menos 3, que é 10 a menos 2. 1, 1 vezes 10 a menos 2, volume. Passa dividindo, o volume é 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Eu falei que você pode inverter o sinal do expoente e jogar para cima, fica 1 vezes 10 ao quadrado. O volume, então, deu 100 centímetros cúbicos, tá? Gente, uma situação que a gente pode pensar, né, nesse exercício, que é essa condição de equilíbrio do bloquinho, né? Em vez de falar que a força resultante, que é peso menos empuxo, você pode pensar que o dinamômetro está puxando com uma força, aqui você tem o empuxo, e aqui você tem o peso. Então você pode dizer assim que o dinamômetro mais o empuxo igualam com o peso. Então, 1 mais o empuxo é igual a 2, que dá a mesma ideia, né? Mas falando de outra maneira, fica 2 menos 1, o empuxo vai dar 1 newton, né? É uma forma mais adequada de fazer a condição de equilíbrio, tá bom? E essa foi a nossa prova. Espero que vocês tenham sido se aprovados esse bimestre. Vai dando o seu joinha se você curtiu. Aproveitem para estudar. Estudem a mensal e bimestral para, se for o caso, de fazer uma recuperação. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau,